Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o VG Mercado desta quarta-feira, 22 de novembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O convite também está feito para você assistir o Veja SA, o nosso programa de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. O convidado desta semana é Júlio Brito, presidente da Swile aqui no Brasil. Todos os episódios estão disponíveis aqui no nosso canal no YouTube. As bolsas europeias e futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã de hoje. Lá no exterior, os investidores ainda digerem a ata da última reunião do Banco Central Americano, isto é, os documentos com os detalhes da última decisão dos membros do Fed, que decidiram manter as taxas de juros inalteradas no intervalo entre 5% e 5,25%. Ao ano, essa decisão foi unânime, segundo a ata publicada pelo Fed. A Americanas recebeu uma permissão nesta manhã para realizar uma assembleia entre os seus acionistas no próximo mês de dezembro. Além disso, o mercado também repercute nesta quarta-feira a reunião entre o presidente Lula e os ministros Fernando Haddad, Alexandre Silveira, Rui Costa e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Existia o risco de demissão de Jean Paul Prats. Até o presente momento, este anúncio não foi feito pelo governo. E em notas, o presidente Jean Paul Prats da Petrobras e o ministro da Fazenda Fernando Haddad informam que a reunião de ontem foi para discutir o plano estratégico da Petrobras e não possíveis mudanças na política de preços dos combustíveis da companhia. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, meu convidado de hoje no Veja Mercado é Maurício Valadares, sócio da Nau Capital. Maurício, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, pessoal. Espero contribuir aqui um pouquinho no debate. Vamos nessa, Maurício. Eu quero falar um pouco sobre o rally da Bolsa nas últimas semanas. Ontem tivemos uma pequena correção, o Bovespa fechou em queda, o dólar em leve alta, mas existe um rally, a Bolsa beira os 126 mil pontos, um dos maiores patamares em mais de 2 anos. Esse rally tem força para chegar até o final do ano, ou existem alguns outros fatores que podem interferir no bom humor do mercado nas próximas semanas? Bom, então, Diego, eu acho que a gente tem uma janela agora, talvez um pouco mais favorável para risco, muito na toada da sinalização, que acho que até a ata do Fed que você citou ontem, a probabilidade maior desse fim de ciclo, tá? Então, acho que como o mercado estava, vamos dizer assim, receoso com possíveis novos incrementos de taxa pelo Banco Central americano, isso obviamente se reflete aqui também no Banco Central brasileiro, né? É muito mais difícil você reduzir juros aqui no Brasil com o Fed aumentando os juros lá fora. Então, acho que isso gera uma janela um pouco mais favorável, tá? Então, o mercado estava numa dinâmica de abertura de juros americano muito forte, né? Então, quando você começa a ver alguns dados um pouquinho mais fracos do que o esperado, né, e uma sinalização, por mais que ela não seja de forma tão pronunciada, né, mas uma sinalização mais tímida de possibilidade de fim de ciclo nos Estados Unidos, isso acaba gerando uma janela um pouco mais favorável. Mas a gente não é tão, vamos dizer assim, a gente não é tão favorável a uma tomada de risco sem cautela ainda, porque as taxas de juros ainda estão muito altas, tá? E devem permanecer altas por um tempo ainda. Então, obviamente, que a gente gosta dos investimentos, né, de bolsa, mas a gente não acha que um movimento de uma alta de 10% no mês, como acontece agora na parcial de novembro, se repita aí, por exemplo, em dezembro. A gente acha que é uma janela mais pró-risco, mas que ainda existem, vamos dizer assim, fatores que podem gerar um pouco mais de cautela, como a própria dinâmica de juros nos Estados Unidos ainda, que não é, acho que a gente passou do pior momento, mas não é um momento bom, e o próprio fiscal aqui no Brasil ainda, que ainda gera um pouco de incerteza. Você passou por alguns assuntos importantes nessas respostas, que eu quero me aprofundar nas próximas perguntas. Principalmente nesse primeiro momento, sobre a ata da última reunião do Banco Central americano. Eu quero entender se o tom dessa ata foi de fato suave, ou se ele foi mais duro, qual que é a interpretação do mercado, e se uma alta nas taxas de juros americanas, de fato, ainda é considerada chance baixa pelo mercado. Tá bom. Então, com relação à leitura da ata, tá?
Se a gente pegar desde a divulgação do último payroll, né, que é o dado de emprego americano, e o dado de inflação americana, o mercado já basicamente desprecificou novas altas, tá? A ata, eu acho que ela foi muito em linha com essa nova precificação. Eu acho que ela dá sinais de que a tendência agora é o Banco Central americano agir, como ele mesmo citou no texto, de forma mais cautelosa. O que significa isso? Olha, o meu balanço de risco agora para novas altas, ele é mais simétrico. Em qual sentido? Antes tinha um cenário muito claro de inflação e mercado de trabalho, vamos dizer assim, fortes, né? Apertados, é que ele precisava subir juros. Né? Só que agora ele já está num patamar de juros restritivo de 5,5%. Né? E, obviamente, que os dados já começam a mostrar algum ponto de inflexão, ainda tímidos, mas começa a mostrar, e o próprio patamar de taxa que ele tem hoje permite ele comprar um pouco mais de tempo para avaliar um pouco mais a economia. Como o movimento de alta foi muito pronunciado, os efeitos como um todo, né, a magnitude deles, o tempo de resposta total de todos os setores da economia, não necessariamente são concomitantes. Então, como ele já tem um patamar de taxa restritivo, acho que permite a ele comprar um pouco mais de tempo usando essas pausas, né? A gente já veio 2 reuniões de pausa. A gente, de fato, acredita que não vai haver incremento na próxima reunião e, honestamente, acho que a barra para novos incrementos ela é muito alta. Tá? Então, acho que a cabeça aqui é de manutenção do juros americano por um tempo prolongado. Tá? Também a gente não está aqui no time que acredita que haverão cortes de juros num futuro relativamente próximo. Tá? A gente acha que esses juros aí vai ser mantido por um patamar acho que em torno aí, cara, pelo menos até o segundo semestre de 2024. A não ser que haja uma novidade, um novo choque na economia. Isso, juros americanos entre 5,25% e 5,5%, feita a correção do texto que eu fiz na abertura. Troca um pouco de assunto, vem aqui para o Brasil agora, Maurício, falar um pouco sobre LDO, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, projeto que deve ser votado na Câmara dos Deputados ainda nesta semana, e que prevê ainda a meta de déficit zero para o ano que vem. Como que o mercado observa e reage à LDO, a esse projeto, que é muito importante para as contas públicas do país e a manutenção, principalmente, da meta fiscal, pelo menos por enquanto, apesar da descrença no mercado de que esse objetivo deva ser cumprido no ano que vem? Ótimo. Acho que felizmente ou infelizmente, nós como brasileiros, a gente está habituado ao tema fiscal, né? E a gente não deve se afastar dele num futuro próximo, pelo menos. Então, como é que está essa leitura? Obviamente que a manutenção da meta em zero para 24 ela é muito positiva, tá? Eu acho que o Haddad ele conseguiu também comprar um pouco mais de tempo, tá? Honestamente, o mercado não acredita muito nessa meta zero já há muito tempo, tá? Se pega, por exemplo, as projeções do Focus, a meta de déficit, né, o número de déficit que é esperado para 24 é um déficit de 0,8, tá? Quase 1%, vamos colocar. Só que se o governo já tivesse sinalizado um acréscimo de meta, por exemplo, para 0,5%, como foi levantado por alguns nomes do governo, mais que o número, né, você pensa, o governo aumentaria para 0,5%, sendo que o mercado espera 0,8%. Então ainda está bom? Depende. Porque a sinalização é de descumprimento, a sinalização é de afrouxamento. Então, o mercado opera muito na margem. Tá? Então, se você sinaliza meio ou 0,75, provavelmente o mercado vai colocar alguma gordura para cima disso, né? Dado que o governo, nós como brasileiros, infelizmente, a gente não tem uma credibilidade do ponto de vista de meta fiscal, uma credibilidade robusta, histórica. Né? Então, você colocar essa meta em zero, né? Por mais que a probabilidade ainda seja que ela seja revista para cima, em março, depois dos dados de Tesouro, como a Haddad mesmo defende, né? Ela é positiva, mas ainda não ameniza o risco. Tá? Então, acho que se o governo mirar no zero e conseguir 0,25, meio de déficit, dado que o mercado espera 0,8, eu acho que no fim das contas, a gente passa de ano. Tá? O problema é se a gente afrouxa a meta, né? E a gente vai gerar uma incerteza, uma probabilidade maior de descumprimento mais relevante, por exemplo, déficits superiores a 1%. Então, acho que agora o Haddad, né, a equipe econômica, comprou tempo. Bem ou mal, ele tem mais tempo
para passar medidas arrecadatórias no Congresso até março do ano que vem. Maurício, o recente rally da Bolsa de Valores aqui no Brasil também tem raízes na manutenção dessa meta para o ano que vem? Acho que sem dúvida. Acho que o principal ponto é o externo, tá? Você pegar os últimos 3 meses, tá? O mercado basicamente operou externo. E de forma mais resumida, operou os juros americanos. Então, você pega setembro e outubro de 2023, o juro longo americano abriu de forma, as taxas elevaram de forma pronunciada. E isso gerou um movimento de aversão a risco no mercado global como um todo. A parcial de novembro mostra exatamente o movimento inverso, que é o juros americano diminuindo de forma pronunciada, levando, obviamente, a um movimento de tomada de risco global. Só que os fatores locais, eles podem pronunciar ou não esse movimento. Então, obviamente, quando a gente tem notícias boas locais, como essa parte fiscal e como a dinâmica de inflação, por exemplo, que também está muito benigna, a gente consegue surfar melhor o movimento, aproveitar melhor a onda externa. Então, acho que no primeiro momento, no primeiro justificativo, sem dúvida, o cenário externo é o principal motor do movimento. Mas, obviamente, que o local ele te permite surfar melhor essa onda. Tá? Mas acho que se não tivesse um movimento externo da magnitude que a gente vê, a gente provavelmente não veria os preços que a Bolsa, por exemplo, tem hoje. Tá certo. Ainda sobre Brasília, a nova taxação de offshores e fundos exclusivos pode, de alguma maneira, provocar uma saída de capital da Bolsa de Valores brasileira na sua avaliação? Olha, sendo bem honesto, eu acho que existe esse risco. Por exemplo, né, quando você pega fundo exclusivo, tá? Uma parte desses fundos exclusivos, ele investe em bolsa aqui no Brasil. Né? E pelo projeto de lei, você, bem ou mal, você cria um incentivo para o cotista fechar esse fundo, tá? Ou repensar a estrutura de fundo, etc. Então, uma parte desse investimento está em bolsa, né? E o bolso dos fundos exclusivos são bolsos muito pujantes, né? São bolsos representativos, eles podem gerar um fluxo de saída da bolsa. Honestamente, eu acho que ainda está muito cedo para a gente desenhar todos esses fluxos, mas parece que para a bolsa em si, eu não colocaria como um grande risco, tá? Eu acho que o projeto de lei, da forma como está, ele é ruim para a indústria de fundos exclusivos, isso sem dúvida, tá? Por exemplo, classes como fundos multimercados, eu acho que aí sim, essa é uma classe que pode sofrer um pouco mais, tá? Então, assim, eu não vejo um grande fluxo oriundo dessas MPs, tá? Afetando diretamente a bolsa. Eu acho que a gente está até estudando esse negócio, mas a conclusão maior agora é indústria de multimercado com um possível fluxo negativo e a indústria de ativos de renda fixa isentos, este sim com uma possível fluxo positivo, tá? Assim como a previdência privada como fluxo positivo também. Bolsa a gente ainda não acha que vai ser, vamos dizer assim, a grande vítima ou a grande vitoriosa desse primeiro movimento aí do projeto de lei, tá? Certo, Maurício. Troca um pouco de assunto, porque ontem em Brasília tivemos uma reunião entre o presidente Lula, alguns ministros e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Oficialmente foi discutido nessa reunião o plano de investimentos da Petrobras até 2028. Mas algumas agências de notícias, como a Reuters, indicavam a possibilidade de uma demissão de Jean Paul Prats em razão da política de preços dos combustíveis da Petrobras. Como que o mercado tem enxergado a gestão de Jean Paul Prats e, sobretudo, a política de preços dos combustíveis e de dividendos também? Tá bom. Então, assim, eu acho que o ideal, tá? Vamos voltar lá quando a gente teve o resultado final da eleição. Acho que o ideal, para qualquer empresa, é que a gente tenha, vamos dizer assim, um presidente, um CEO, que tenha os fatores técnicos como suas principais premissas, tá? Então, quando você coloca uma pessoa que tem como o fator político preponderante, a gente, obviamente, se eleva um pouco de incerteza, você coloca um pouco mais de risco, né, do ponto de vista operacional da empresa. Obviamente que a gente pode até chegar num cenário de que, cara, vou ter um bom político fazendo uma boa gestão, mas em termos de probabilidade, acho que isso se reduz, né? Dito isso, então, no primeiro momento, acho que tinha um receio enorme com
com o nome do Prats. Tá? Eu acho que ao longo do tempo, né, nas decisões tomadas aí de aumento, de decréscimo de combustível e etc., esse receio foi diminuindo. Não que o nome dele a gente julgue, por exemplo, que é o ideal, tá? Mas foi um receio que foi diminuindo. Se a política atual for seguida, eu acho que até em algum grau existe vantagens. Por exemplo, a volatilidade de ajustes de bomba de preço de combustível, ela diminui, tá? Na política atual versus o que havia antes. Então ele tem uma janela maior para mensurar, até porque o petróleo vamos dizer, um ativo muito volátil, né? A gente está tendo guerra agora na Rússia, na Ucrânia, tendo guerra no Oriente Médio. Então essa variável se torna ainda mais volátil. Então você ficar, de fato, toda semana, ou toda quinzena, fazendo os ajustes, talvez não seja o melhor da economia. Isso falando, assim, práticas globais, tá? Ou a maioria dos países que a gente julga que tem uma política correta, tá? Obviamente que você gerar um descasamento, uma defasagem que ela é duradoura, aí é ruim, que aí acho que é o grande risco dessa gestão, tá? Havia indícios de que esses ajustes aconteceriam numa frequência menor, mas que aconteceria. Então, acho que desse ponto de vista, tirando todos os fatores operacionais ali da empresa, parecia que, cara, estava ok. Vamos dizer assim, não era o ideal, mas estava ok. Igual o arcabouço. Não era o ideal, mas é um arcabouço ok. Né? Então, a gente acredita que, vamos dizer assim, mantendo essa cabeça dele, como está, sem muita ingerência política, eu acho que a gente passa de ano aí no quesito Petrobras. Dividendo, muito provavelmente, eu acho que vai diminuir a questão dos dividendos com o que a gente viu, por exemplo, na época que o Paulo Guedes era o ministro da Economia. Tá? Então, a gente deve ver uma Petrobras reduzindo os dividendos pagos e fazendo mais investimento em CAPEX, né? Mais investimento em novas plantas, em novos projetos e por aí afora. Certo, Maurício, volto para a Bolsa de Valores. A B3 informou há pouco que o fluxo de capital estrangeiro na Bolsa de Valores em novembro está positivo em 12 bilhões de reais. No acumulado do ano, esse saldo é positivo também, 18 bilhões de reais, mas esse número de novembro chama a atenção porque desde agosto nós vimos numa tendência de saída de capital da Bolsa de Valores. A sua avaliação é de que o fluxo estrangeiro deve continuar entrando no Brasil nos próximos meses, em razão dessa perspectiva de que o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos acabou? Eu acho que sim. Acho que sim, o principal motivo é esse, tá? Ciclo americano, para mim, obviamente, chegou ao fim, tá? Se não chegou, a gente está muito próximo. E a gente teve até uma evidência recente, né? O Tesouro Brasileiro fez uma emissão de bonde, até esses bondes verdes, né, esses projetos ligados à economia mais limpa, e teve uma demanda muito relevante do investidor estrangeiro, né? Então, por exemplo, quando iniciou a demanda por essa emissão desse bonde, essa dívida pública internacional, era esperado que a taxa final ficasse em 6,80, só para ilustrar aqui. E a taxa final ficou em 6,50, tá? Muito pelo apetite desse investidor estrangeiro por ativos brasileiros. Tá? Então, você pensa, o Fed, né, o Banco Central Americano, abrindo uma janela um pouco mais, por mais que não seja a perfeita, né, a melhor pró-risco, mais amigável do que a gente estava acostumado nos últimos 1 ano e meio, 2 anos. Né? A gente vê um apetite do investidor gringo por ativos brasileiros, como esse fluxo da Bolsa mostra, como a emissão do Tesouro mostra. Então, assim, o mercado colocando, nos permitindo ter uma janela um pouco mais favorável, né? Por exemplo, com os juros americanos atrapalhando menos, eu acho que sim, acho que existe um caminho aqui para o Brasil ser um bom cavalo para quem quer investir em países emergentes, né? A gente teve vários países com problemas de investimento, né? Muito nessa linha aí do geopolítico, por exemplo, a Rússia, a China, saindo muito do mapa, e obviamente que o investidor ele tenta achar substitutos para esse bolso. Tá? Eu acho que o Brasil, a gente fazendo o nosso dever de casa do ponto de vista fiscal e conseguindo ter um processo de redução de juros aqui disciplinado, prudente, em linha com a queda da inflação, eu acho que a gente geraria uma história macroeconômica boa no meio de um mundo que está bastante complicado.
Para fechar o nosso programa, Maurício, nós tivemos algumas mudanças no Boletim Focus publicado na última segunda-feira. O mercado passa a projetar um crescimento um pouco menor da economia do Brasil, depois de dados de inflação e de serviços e também do IBCBR abaixo do esperado pelo mercado nos últimos meses. De alguma forma, esses números um pouco mais fracos da economia brasileira e o cenário externo também, esse término do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, pode fazer com que o Copom, em algum momento, aumente a magnitude dos cortes de juros aqui no Brasil? Cara, excelente pergunta, tá? Eu acho que a discussão ela é justa, tá? Mas eu acho que não é o cenário base, tá? Eu acho que ele vai tomar um caminho mais prudente, né? Lembrando, o cenário externo melhorou nos últimos 20 dias, tá? Mas não é um cenário externo benigno para risco, né? É só lembrar que o Fed está com um juro de 5,5, a Europa está com 4, basicamente nas máximas das últimas décadas. A nossa variável, para mim, a variável termômetro que vai responder essa pergunta é o nosso câmbio. Hoje o câmbio é em torno de 4,90. Eu acho que ele até dá um incentivo para o Banco Central. Olha, a gente está no caminho certo. Então não vamos brincar com fogo demais. Olha, a gente tem nossos problemas fiscais para endereçar aqui dentro. Olha, a gente tem um externo que não está óbvio, tá? Então vamos continuar de 50 em 50, que a gente vai chegar aí numa Selic possivelmente próximo de 10, mas abaixo, uma Selic de um dígito, tá? Mais próximo de 10. Não acho que a Selic volta para o patamar, por exemplo, de 7%, 7,5%, talvez até 8%, acho que não é o caso. Mas buscar um 9,5%, um 9%, eu acho que faz muito sentido. E acho que a prudência dele de fazer de meio em meio, eu acho que faz, até do ponto de vista de permitir ele continuar nesse ciclo de corte, é uma estratégia mais prudente, respeitando o cenário externo. E, obviamente, que a gente fica muito ansioso para esses juros caírem de forma mais rápida, mas, cara, o ritmo de 50 em 50 não é um ritmo baixo, tá? Então, eu acho que ele deve seguir com 50 em 50, mas a discussão de aumento de ritmo, ela vai acontecer. Eu acho que ela não vai prevalecer, mas vai acontecer. Tá certo, Maurício. Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado, papo de alto nível. As portas aqui estão sempre abertas, viu? Até uma próxima. Obrigado, o prazer foi meu. Bom programa. Abraço. Valeu, até mais. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia no mercado financeiro. O IBGE acaba de divulgar que a taxa de desocupação no país, de desemprego no terceiro trimestre do ano, foi de 7,7%. O mercado também deve repercutir ao longo do dia a ata da última reunião do Banco Central, divulgada ontem no meio da tarde, e também a expectativa de uma votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, a LDO, além daquele risco de uma possível mudança na Petrobras, apesar de oficialmente ministros e o próprio presidente negarem essa possibilidade. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em queda de 0,5%, cotado a R$ 4,88, enquanto os futuros do Ibovespa, que mede a temperatura da bolsa antes da abertura, são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. E ponto final nesta edição do Veja Mercado. Agradeço sempre a sua companhia, a sua audiência, e lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais e que você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. Te convido também a assistir o Veja SA, o nosso programa de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Todos os episódios estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã eu estou de volta aqui com vocês. Até lá!